Então, turma do sexto ano, vamos lá para a aula 1, a primeira aula do ano, então aí para vocês, referente ao livro de vocês, certo? Capítulo 1, módulo 1 de matemática. Eu sou o professor Vilmar Cordeiro Félix, estaria apresentando essa aula para vocês este ano, essa primeira aula. Então, sistema de numeração. Então, logo no início aí vocês vão ter os números, necessidade e história dos números. Então, nós sabemos que há milhares de anos, quando a humanidade começou a domesticar mais e cultivar a terra, nossos antepassados começaram a criar mais de registrar que possuem ou trocavam. Mas como eles faziam isso? Ixi, deixa eu refazer esse trem aqui. Tá cortado, não tá dando certo. Então vamos lá, nossa primeira aula aí para o sexto ano, aula 1 do livro Trilhas, capítulo 1, módulo 1. Estou iniciando essa aula de hoje com a apresentação de Vilmar Cordeiro Félix. Vamos lá, capítulo 1. Aí logo vocês vão encontrar logo no módulo 1 aí do início aí, sistema de numeração. Lá fala sobre os números, a necessidade e histórias dos números. Então sabemos que há milhares de anos, quando a humanidade começou a domesticar animais e cultivar a terra, nossos antepassados começaram a criar maneiras de registrar e que possuíam ou trocavam mais trocavam. Mas como eles faziam isso? Uma maneira simples para controlar a quantidade de animais de um rebanho, por exemplo, era associar cada animal ao outro objeto menor de fácil manuseio, como pedrinhas e assim por diante. O pastor do rebanho fazia essas associações pegando uma pedrinha para cada animal que ia pastar e, ao final do dia, fazia a correspondência inversa, ou seja, para cada animal que retornava, ele retirava uma pedrinha do rebanho ou do saquinho em que os carregavam dessa maneira, com a ideia de associação um a um. Então, gente, isso era a maneira deles estar contando animais, contavam também qualquer tipo de objeto que eles precisavam contar, eles faziam dessa maneira, ou registravam com pedrinhas, mais para frente fazia os risquinhos nas paredes e assim por diante. Eles tinham uma maneira de estar comunicando entre si, certo? Então, marcava lá, registrava tudo, ou era pedrinha, ou era marcado em paredes e assim por diante. Assim foi o começo da história dos números. Então, para que surgiram os números? Para saber quantidades, principalmente na época era principalmente para contar animais e assim por diante. Então vamos lá, próxima slide. Então nós faremos a associação de 1 a 1 com a ideia de associação 1 a 1, isto é, uma pedrinha para cada animal, ele sabia que algum deles havia se perdido ou se juntado ao rebanho. Dependendo da sua região e da cultura, esse tipo de associação não era feito somente com pedrinhas, mas também com nós em cordas, talhos em ossos, marcas em pedaços de madeiras e outros tipos de indicações, inclusive com os dedos da mão. Entretanto, com o passar dos anos, percebeu que agrupando quantidades, as contagens e a representação seriam obtidos mais rapidamente e com mais precisão. Então aí, gente, vocês viram que a partir daí, juntavam pedrinha, aí praticamente, se fosse uma pedrinha para cada animal, ficaria muitas pedrinhas, né? Então ia juntar um montão de pedrinha.
Aí, com certo tempo, o que que aconteceu? Eles pegaram, por exemplo, a cada 10 colocavam uma pedrinha diferente, assim por diante, ou um risquinho diferente. Aí, com isso, também fazia registro em madeiras, talhos em ossos, e assim por diante. Então, por exemplo, fazia um tracinho em madeira, depois eles faziam outro tipo de sinal para representar uma quantidade maior e assim por diante. Mais para frente, vocês vão estar descobrindo essas formas também. Aqui, vamos lá, o uso dos números. Em sua opinião, o que mais vocês usam o número no dia a dia de vocês? Por exemplo, com, com o passar do tempo, passamos a usar números para muito mais do que apenas contar. Usamos os números para indicar quantidades, estabelecer uma ordem, expressar uma medida ou então compor um código. Observe algumas situações nas quais os números estão presentes. Então, hoje em dia nós usamos muito o número com dinheiro, para medir, certo? Também para indicar quilograma, também usamos os números e assim por diante. Metragem, quilometragem, peso, muitos disso aí nós usamos os números, certo? Aqui nós temos uma situação. Então, a primeira situação, vamos comparar com a primeira aqui, ó, que nós tínhamos o dinheiro e a fita métrica, e aqui nós temos o atleta e o telefone. Observe a sua volta, escreva outras situações em que os números estão presentes. Então, vamos lá, quantidade. Quantidade está representada aonde aqui? Então, ó, está representado no dinheiro, não é isso? Certo? Então, representa a quantidade. Tem mais alguma coisa? Pelo jeito aí não. Vamos lá, medida. Qual que seria a medida? A medida já está aqui, ó. Seria a fita métrica. A outra, a ordem. A ordem de chegada dos atletas em uma corrida. Então, está no quadro aqui em cima. E código, senha de telefone, certo? Ok? Hoje em dia também nós temos outras formas de se comunicar, certo? Então, nós temos os sinais de Libras. Então, vamos lá, representação dos números em braille, Libras em braille. Em vez de representar o número como conhecemos atualmente, existe códigos específicos para determinada pessoa, como a língua brasileira de sinais, chamada Libras, e o Braille, nome dado à homenagem ao seu criador, então, o francês Louis Braille. A Libra é destinada a pessoas com deficiência auditiva, e os números são expostos por meio de sinais e representação com a mão. Então, aqui, ó, na primeira aqui vocês têm a representação do 1, aqui do 2, aqui o 3, aqui o 4, o 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ou 0, não tem 10 não, né? Já o Braille é destinado a pessoas com deficiências visuais. Os números são representados por conjuntos de... Vocês vão estar observando aqui, ó. Certo? Os números são representados por conjuntos de pontos em alto relevo. Então, geralmente, vocês vão ver, principalmente quem vai aos caixas ou vai ver calculadora, uma elevação de pontinhos. Então, isso aí é a representação dos números, de letras e assim por diante. Então, vamos aqui, ó, o primeiro, o número 1, é representado por esse símbolo aqui. O número 2, tá vendo? O número 3, o número 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 0. Então, aqui mostraram onde pode estar representado, ó, numa urna eletrônica, certo que está aqui, ó. Então, sistema de numeração. Aí nós vamos ver o sistema de numeração, primeiro deles, o romano. Então, o sistema de numeração romano. A antiga civilização romana era formada por diversos povos que dominavam a Península Itálica. Uma civilização que, em poucos séculos, atingiu um alto nível técnico, principalmente na organização política, certo? Então, aqui nós temos um mapa da Península Itálica, onde eram formados aqui, ó. Então, nós tínhamos a extensão do Império Romano em seu apogeu. Então, aqui o que fala embaixo? Os romanos foram os grandes guerreiros, construtores e escultores de políticas. Entretanto, seu sistema numérico não era destinado a efetuar operações aritméticas, servindo apenas para informar quantidades. Então, esse sistema foi usado na Europa por mais de 1.500 anos, até aproximadamente ao século, no caso aqui, século XIV. E ainda, nos dias atuais, é usado em diversas situações. Observe alguma delas. Então, o sistema deles, o sistema romano,
nós temos aqui, ó, hoje em dia ainda vocês verem em relógios, em placas, com nomes de ruas, por exemplo, certo? Em numeração de livro, volume de livro, então volume módulo 1, módulo 2, por exemplo, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5. E nomeação de algumas autoridades, então tipo Dom Pedro I, Dom Pedro II e assim por diante. Os símbolos dos números do sistema de numeração romano são representados pelas letras maiúsculas do alfabeto latino. Observe os 7 símbolos desse sistema e o valor correspondente a cada um. Então aqui nós temos, ó, o primeiro o 1, depois vem o 5, o 10, o 50, o 100, o 500 e os demais números são escritos pela combinação desses símbolos, cujos valores são adicionados ou subtraídos de acordo com as seguintes características. Então, o símbolo 1, 10, 100 e 1000, ou seja, igualzinho o X, o C e o M, podem ser repetidos até 3 vezes e são adicionados. Por exemplo, aqui para formar o 2, nós usamos 2 skins, então 1 mais 1. Para formar o 3, 1 mais 1 mais 1, entendeu? Para formar o 20, usamos o x mais x, até 3 vezes. Então, como eles explicaram, então, para formar o 200 duas vezes, para formar o 300 tem que ser 3c. Para formar o 1000 a gente usava 1, então aqui para formar 2000 usa 2, para formar 3000 usa 3, certo? 3m. E para a gente representar então os números de 1 a 10 aqui e formar os restantes dos números, como que a gente vamos fazer isso? Vou pegar o ponteirinho aqui. Então, vamos lá. Então, ó, por exemplo, vamos formar o número 1. Então, o número 1 é formado por um pauzinho, certo? O número 2, então, seria 1 mais 1, então forma 2 pauzinhos. Ok. O número 3 é formado por 3 pauzinhos. Então, vamos lá. Então, 3. O número 4. Então, o número 4, gente, como vai formar o número 4? Então, passou de 3 já, né? Então, o 4 é 5 menos 1. Então, vamos colocar o 1 primeiro. E logo após a gente coloca o 5, ou seja, 5 menos 1. Certo? Então, significa é o 5, o anterior de 5 é o 4. Então, 5 menos 1. Próximo, o 5. O 5 basta colocar o Vzinho. Ok? Então, coloca o Vzinho. Tá aí, ó. O 6 é formado por o V mais um pauzinho, ou seja, V mais 1. Ou seja, está à frente. O 7 é formado por V e 2 pauzinhos. Então, já está 2 números à frente do 5, então 2 risquinhos. Colocar o risquinho sem colocar 2 vezes, assim fica melhor para representar aqui para a gente. O 8, o V e 3 pauzinhos. Então, vamos lá, 1, 2, 3. O 9 é formado por... Você já viu, já representou 3 pauzinhos lá, então não posso colocar V e 4 pauzinhos. Então, vamos fazer o seguinte, o 9 não é anterior ao 10, então nós temos que colocar o 1 primeiro e o 10 em seguida, ou seja, 1 antes do 10. E o 10 é formado pelo X, ok? A partir daí, gente, vai ficar fácil. Por exemplo, o 11. Como que eu representaria o 11? O 11 basta colocar... Aí vai fazer aquela regrinha, ó, formado pelo 10, que é o X. Aí vocês vão voltar sempre a esses aqui. Então, o 10 é formado pelo X, então o 11 é formado pelo X, com o primeiro número aqui em cima, o X mais 1. Certo? Então, é a mesma coisa que 10 mais 1. O 12, 10 mais 2, então um X mais 2 risquinho.
O 13 é a mesma coisa, o x mais 3 risquinho, o 14, o x mais um pozinho v, e assim por diante. Assim escrevemos os outros números, certo? O 20. Então vamos lá, o 20. O 20 nós podemos fazer de que maneira? O 20 podemos contar o x duas vezes, certo? O 21, como que forma o 21? Então o 21 é formado por quem? Pelo 2x mais 1. Então, vamos colocar o 2x e o mais 1. Então, como formaria o 22? Então, 2x mais 2, o 23 é a mesma coisa. Então, 2x mais 3 e assim por diante. Ó. Então, acrescenta aqui embaixo, ó, de acordo até o 10, ou até o 9. A partir daí, forma o 30. O 30 é formado por quem? Por 3x, certo? Vamos lá, 3x. O 40. Então, nós sabemos que o 50 é o L, não é isso? Então, o 40 é anterior ao 50. Então, vai ficar o x. Vai descontar 10 para dar 40, né? Então, vai ficar L ou XL. Então, significa o quê? 50 anterior dele, 50 tira 10, então vai dar 40, certo? O 60. Vamos formar o 60 aqui. O 60, então, é formado por quem? É o contrário do 40. Então, L e o X, ou seja, está 10 à frente do 50. O 70 é formado por quem? O 70 é formado por L e 2x. O 80 é formado por quem? Por L e 3x. O 90 é formado por quem? O 90 é formado pelo C, só que anterior a ele, nós temos que tirar, ou seja, C não é 100, então temos que tirar 10. Então, 100 menos 10 vai dar o 90, certo? Então o C significa que 90 está antes do 100. Ok? E já o 100 é representado somente pela letra C. A partir daí, o 200 é formado por 2C, o 300 é formado por... Então, vamos lá, o 200 é formado por 2C, o 300 é formado por 3C, ok? Então, 3C aqui para mim. O 400 é formado, famoso CD. Então, ó, o C, que é 100, menos 500, que é o D. Então, o 500 já é o D. E assim por diante, gente. O 600 é D no C, o 700 é D 2C, o 800 é D e 3C, certo? O 900 já é CM, ou seja, antes de 1100, e o 1000 representado pela letra M. Então, vamos ver mais algumas situações aqui abaixo. Então, aqui já tem algumas representações, ó, que eu acabei de explicar anteriormente. Então, como vai formar o 6, por exemplo? Então, é 5 mais 1. Como é que forma o 13? Então, o 10, que é o x, mais 3 risquinho. O 208 é formado pelo 200, que é 2c, mais o 8. E assim por diante, certo? O 1000. Então, o 1000 é o m, o c. Então, lembrando que aqui nós temos o C, que é 100, o L, que é 50, e o 2x, que é 20, ou seja, 10 mais 10, que seria 20. Então, isso aqui é nada mais uma junção dos algarismos, então, formando 1110, ok? Aqui, ó, é a mesma coisa que eu falei, ó. Se tiver antes, tipo 4, antes do 5 vem o 4, então é 5 menos 1. Se tiver antes na situação também, ó, pode observar aqui, vai ser 10 menos 1. Aqui está explicando os antes, ok? Então, gente, essa aula de hoje é essa primeira aula sobre algarismos romanos, só falando sobre os números, os algarismos romanos, certo? E as correções vai estar sempre postado no YouTube lá, no canal que a gente criou de matemática, ok? Então, é importante você estar sinalizando lá, marcando, para você estar sempre acompanhando e estando por dentro dos conteúdos postados pela gente. Então, nós vamos trabalhar dessa maneira, praticamente, com o YouTube e o Meet também, semanal, ok? Então, até a próxima aula.